Dia do professor hoje. A gente vai, daqui a pouquinho, vamos no encerramento do nosso culto. Tem uma homenagem especial aos professores. Mas eu gostaria de usar esse momento de reflexão desta manhã para falarmos um pouco sobre isso. E eu queria a sua atenção para essas palavras de Jesus em Mateus, que faz com que todos nós, de maneira muito ampla, de maneira muito multiplicada, todos nós sejamos considerados professores, porque tem uma ordem de Jesus que diz assim: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizem esses discípulos, ensinem esses discípulos. É o verbo que é usado aqui, o verbo didáscalos. A palavra didáscalos, que quer dizer professor, o verbo didaquê, que quer dizer ensinar. E é essa missão que Jesus está dando aos seus discípulos. Sejam didáscalos, façam o didaquê, ensinem, façam discípulos. É nesse sentido que eu gostaria dessa manhã de falar sobre o grande objetivo de todos nós, como discipuladores, professores, mestres que somos. Claro, obviamente, nós pensamos naqueles que têm essa profissão de maneira mais restrita, são preparados, mas aí não exatamente para discipular com o Evangelho, mas ensinar alunos, dar aulas, formar pessoas em várias áreas. Temos os nossos professores aqui, voluntários, professores da nossa escola bíblica dominical, gente que ensina a Bíblia. Temos os nossos professores dos cursos que temos aqui na igreja, oferecidos para a nossa comunidade, que são também professores voluntários, que vêm aqui com o prazer de dar aulas para o nosso pré-vestibular, nosso reforço escolar, com as aulas de artesanato, com as aulas de eletricidade e diversas outras aulas, aulas de línguas. Temos aqui diversos cursos ministrados por esses professores voluntários, nessa ênfase da nossa ação social, de dar à comunidade essa oportunidade de formar pessoas intelectualmente. Mas eu gostaria de falar então sobre esses princípios gerais, partindo do pressuposto de que todos nós somos professores, porque a ordem é que nós sejamos discipuladores, que nós discipulemos pessoas, que nós ensinemos pessoas a respeito do Evangelho, através do nosso testemunho, partindo do fato de que temos professores de Bíblia aqui, professores voluntários, e partindo do fato de que temos também aqui professores que fizeram da sua profissão essa arte de ensinar, de transmitir conhecimento. Eu queria fazer menção a alguns princípios que servem para todo mundo. Eu imagino que você traga, dentre as pessoas que você traz no coração e na lembrança, eu imagino que você traga marcas produzidas por pessoas que foram seus professores. Eu tenho certeza que, sem nenhuma dificuldade, você se lembra de nomes, você se lembra de fisionomias, você se lembra de situações em salas de aula, você se lembra da influência que você recebeu dessas pessoas, você se lembra que você começou a pensar de maneira diferente por causa dessas pessoas. Você se lembra de que maneira essas pessoas, de alguma forma, mudaram a sua vida, tocaram sua vida e criaram em você uma espécie de arquivo de memória. Então, a passagem de professores por nossas vidas, ela é sempre muito marcante. A gente carrega para o resto da vida essas lembranças.
Eu, quando fazia na época chamava Jardim da Infância, depois do Jardim da Infância você fazia um negócio chamado pré-primário. Eu não sei quem foi desse tempo aqui. Foi um pouquinho antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Um pouquinho antes dos raios caírem, tinha lá pré-primário e tinha Jardim da Infância. Eu fiquei ali entre Jardim da Infância e pré-primário entre os 4 e 6 anos. Colégio de freiras. Eu estudei em colégio de freiras durante muito tempo. Então, me lembro da irmã Beatriz, me lembro da irmã Rosália, me lembro da irmã Escolástica. E vocês sabem o que essas irmãs, o que essas freiras faziam? Eu, desde pequeno, ouvia minha mãe, minhas tias. Eu tenho um monte de tias, né? Vocês sabem que minha família é muito feminina. Então, tia para tudo que é lado. E eu me lembro das minhas tias comprando aqueles livrinhos de história e lendo aqueles livrinhos. Me lembro muito disso. E eu ouvia aquelas histórias. E depois, quando chegava lá no colégio, nessas aulas de Jardim da Infância e pré-primário, quando a turma estava muito agitada, as irmãs me botavam para contar história para as crianças. Então, essas histórias que eu ouvia em casa, eu contava para as crianças, representava, fazia a voz dos personagens. Daí as crianças sentavam assim em roda e eu ficava contando histórias para elas. Essas freiras ganharam muito dinheiro nas minhas costas, sabe? E quando eu hoje penso na minha função de pregador, eu chego à conclusão que eu continuo sendo o mesmo menino, contando histórias para acalmar o coração das pessoas. Continua a mesma coisa. Continuo reunindo pessoas, compartilhando histórias para serenizar os corações. Então a gente traz essas lembranças dos professores da vida, dos professores que marcaram nossas vidas. Mas há alguns princípios que eu queria mencionar aqui, e que servem então para todo mundo. Primeira coisa, professor é mais aquele que aprende do que aquele que ensina. Professor que não sabe aprender, não sabe ensinar. Professor está sempre aprendendo e está aberto a aprender. Professor tem interesse especial em aprender. E ele sabe que ele só vai ensinar se ele aprender. E ele sabe que ele nunca aprende tudo. E ele sabe que não existe uma verdade única e absoluta, mas que existem partes da verdade, existem parcelas da verdade que a gente vai conhecendo, que a gente vai introjetando, que a gente vai acrescentando ao nosso cabedal de conhecimento, e sempre se mantém, no mínimo, humilde diante da possibilidade de conhecer cada vez mais e da realidade de jamais conhecer tudo, e da realidade de jamais saber tudo, e da realidade de jamais dominar o conhecimento de modo completo, perfeito, absoluto. Então, a primeira coisa que caracteriza o professor é a sua fome de aprender. O professor tem uma fome insaciável de aprender. Ele não admite, não consegue conviver com a possibilidade de desconhecer alguma coisa. Então, quando ele ouve uma coisa que ele não conhece, quando ele escuta algo que ele nunca ouviu, ou quando lê algo que nunca ouviu falar daquilo, ele vai atrás, ele fica inconformado. Ele diz, não é possível que eu nunca tenha ouvido falar sobre isso. Agora eu quero entender isso. Agora eu quero conhecer isso. Agora eu quero saber como é que isso acontece. E vai atrás, e vai atrás. E tem essa humildade inicial, básica, fundamental, que é o primeiro passo de todos os outros passos, essa humildade fundamental de precisar aprender para poder ensinar, e sabendo que nunca vai saber tudo, que nunca vai ter tudo para ensinar, e que precisa sempre aprender cada vez mais. Aprende com os alunos. O professor aprende com o aluno.
Professor aprende com pergunta de aluno. Professor aprende com o que ele observa nos alunos. Porque ele quer aprender sobre os alunos para melhor poder se comunicar com os alunos. Então, essa fome de aprendizagem, ela é ampla e é inesgotável. Professor que para de aprender, para de ensinar. Quando para de aprender, ele pensa que está ensinando. Quando ele para de aprender, ele se auto-engana achando que está ensinando, mas já parou de ensinar há muito tempo, desde o momento em que ele parou de aprender. Essa mecânica de ensinar, ela resulta da fome de aprender. Então essa é a primeira coisa. A gente, quando olha para o professor, a gente diz, professor é aquele que ensina. Não. Professor é aquele que aprende. E aí ele vai dividir o que ele está aprendendo. Ele vai compartilhar o que ele aprendeu. Essa humildade é indispensável. A segunda coisa que caracteriza o professor é que ele se preocupa muito com conteúdo. Ele quer conteúdo. E ele vai atrás dos conteúdos mais confiáveis. Essa época, essa desgraça dessa época de fake news que a gente vive hoje. As pessoas recebem uma informação totalmente desinformada, não vão checar, passa aquela bobajada para frente. Meu Deus, desde sábado passado, com a invasão daquela... A bobajada que essa turma tem publicado na internet, que tem repassado, não entende nada de nada. Não entende nada de nada. E fica repassando um monte de desinformação. Eu fico vendo aquilo, eu fico, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Uma pessoa para acreditar nisso tem 2 neurônios e um não fala com o outro. Não é possível. E além daquilo, repassa. Repassa, manda adiante. Professor está atrás de conteúdo, mas ele não confia nos conteúdos que recebe. Ele vai checar. Ele não confia no que cai na sua caixa de WhatsApp. Ele vai atrás. Ele vai atrás dos sites especializados em desfazer boatos. Ele vai atrás dos sites especializados em esclarecer fake news. Ele não caiu na caixa de WhatsApp, já parto do pressuposto de que aquilo é uma tremenda desinformação. Já parte desse pressuposto. E vai atrás, para confirmar ou para terminar de jogar aquilo na vala do esquecimento. Porque a gente se preocupa com conteúdo, mas conteúdo confiável. Conteúdo que venha de pesquisa. Conteúdo que tenha vencido o teste do tempo. Conteúdo que tenha bases bibliográficas mínimas. Conteúdos racionais. Não precisa nem... Tem certas informações que a gente recebe e quando a gente olha... Gente, isso aqui é completamente irracional. É irracional, não tem como aceitar isso, porque é irracional. Não precisa nem pesquisar muito. Mas o aluno precisa confiar que o professor soube escolher o conteúdo que ele está transmitindo. O aluno precisa dessa confiança. Porque o momento em que o aluno perder a confiança na informação que o professor está dando, acabou tudo. O pregador, o professor, o discipulador não consegue mais nada. Mais nada. E hoje é muito fácil. Hoje eu estou dando aula no seminário, estou falando aqui um negócio, e os carinhas estão lá. Ó. Não, estou pregando aqui, e o pessoal está lá conferindo. E descobre rapidamente. Rapidamente você descobre, isso é balela, isso é blá blá blá, isso é mentira. Está me enganando, está me fazendo de bobo. Está me insultando e está insultando a minha inteligência. E quando o professor perde essa
confiança dos alunos no que ele está dizendo, ele perdeu tudo. Ele pode rebolar em sala de aula, pode pendurar no lustre, pode fazer mágica, o que ele quiser, e não consegue mais conquistar a confiança dos seus alunos, se ficar muito claro que o conteúdo que ele está trazendo não vale a pena ouvir. Então o professor se preocupa com o conteúdo, ele quer saber se aquele conteúdo é verdadeiro, é confiável. A possibilidade de ser uma mentira, de estar enganando, de estar conduzindo opiniões. Se existe essa possibilidade, a gente tem que estar muito atento ao conteúdo que estamos formando. A terceira coisa que o professor se preocupa é comunicação. Então, desde você fazendo discipulado de alguém, até você dando aula no doutorado da Universidade de Juiz de Fora, essa preocupação é a mesma. A preocupação de comunicar bem. Eu não sei, todos nós já tivemos professores que a gente olhava e dizia assim, esse cara sabe muito, é um monumento. E na hora que ele vai explicar, ele não consegue explicar nada. A gente não consegue entender nada, porque a pessoa simplesmente não sabe se comunicar. E aí professor que também sabe muito, acumula muito conhecimento, e não sabe explicar, de repente era mais útil, fica na área da pesquisa, fica lá pesquisando, divulgando pesquisa, mas o que a gente precisa é gente que saiba se comunicar. Então o professor tem isso, você está discipulando, você está lecionando na IBD, você leciona em diversos cursos, você é professor profissional, você é mestre. O seu aluno precisa que você saiba se comunicar. Você é essa ponte que está entre o que ele não conhece e o que ele vai conhecer. Você é a ponte que liga o aluno ao que ele não conhece. Então, tem que saber ser claro. Tem que saber ser compreendido. Tem que saber expor a ideia. Então, o professor precisa ser claro. Jesus usava muitos recursos de parábolas, que não era um recurso de Jesus, era um recurso de rabinos. Todo rabino fazia isso. Jesus era judeu, cresceu no meio dos rabinos e aprendeu com os rabinos a contar parábolas. Qualquer rabino fazia isso, fazem até hoje. Eu gosto muito dos livros do Newton Bonder, rabino aqui na Barra da Tijuca, e a maneira como ele expõe as ideias dele através das várias histórias de rabinos. Jesus fazia isso também. Era da cultura judaica fazer isso. Ilustrava o que ele queria passar para os seus discípulos. Então ele enunciava alguma coisa e depois contava uma história que tinha a ver com o dia a dia deles, com a experiência cotidiana deles, coisas muito simples. E fazia essa ligação. E levava a questões profundas através da linguagem simples. Levava a reflexões profundas através de exemplos cotidianos, corriqueiros. Então o professor tem que saber fazer essa ponte. Tem que se comunicar. Tem que se fazer entender. Seja qual for a técnica. Há professor que não gosta de dar tudo mastigadinho, eu também acho que não. Tem professor que ensina o aluno a pesquisar e a pensar por si mesmo, e o aluno participa desse processo de conhecimento, participando de forma ativa, não só como um auditório, um receptáculo, só recebendo tudo mastigadinho. Mas até mesmo para desafiar o aluno a fazer suas próprias pesquisas, é preciso que o professor saiba explicar onde ele quer chegar. Então, de qualquer forma, professores precisam saber se comunicar. Só quando se comunicam é que dá certo. Como dizia aquele grande teólogo, quem não se comunica se trumbica, não é? Lembram dele? Um teólogo brasileiro importante aqui. E a quarta coisa. Então, o professor tem que saber aprender. Quem não aprende, não ensina. Professor
tem que ter conteúdo, o professor tem que ter comunicação. E a última coisa, o professor tem que ter vida. Eu não estou falando para crentes. Eu estou falando de qualquer um. Todo professor, seja ele de um devoto paroquiano, rato de sacristia, até o professor que é ateu e não acredita em nada, todo professor tem que ter ética. Todo professor é um professor de ética. É um professor que leva seus alunos a respeitarem o ser humano. É um professor que mostra para os alunos a importância da ética das virtudes. É um professor que promove no coração dos seus alunos sensibilidade. Eu não acredito, por exemplo, em economista sem sensibilidade. Eu não acredito em economista burocrata, que faz os seus planos de economia dentro de seu gabinete, de seu escritório, sem ter a menor ideia do que as pessoas estão sofrendo e do que estão passando. É mais ou menos como os nossos engenheiros de tráfego. Eu acho que tinha que ter uma lei que todo engenheiro de tráfego, quando faz uma mudança no trânsito, ele era obrigado a passar 1 mês naquele lugar. Tinha que ter uma lei que obrigasse um engenheiro de tráfego a ficar passando aqui na Praça Seca no domingo. Tinha que ter. Porque de dentro do escritório é muito fácil. Eu não acredito em professores que não têm sensibilidade e que usam a sua disciplina, seja ela qual for, biologia, matemática, química, física, que usam a sua disciplina para transmitir humanidade, para tornar seres humanos mais sensíveis, para fazer com que se compreenda que o grande objetivo da ciência é diminuir a miséria humana. O grande objetivo da ciência é diminuir a miséria humana, seja ela que ciência for. E o professor tem que ter essa sensibilidade. Então é necessário que o professor tenha ética, seja exemplo de vida, porque o aluno está vendo. O aluno está vendo. Senão a gente cai naquele negócio do pai que foi ensinar o filho a beber e disse para o filho: olha, meu filho, o segredo é saber beber. Quando você olhar para esses 2 copos e começar a ver 4, está na hora de parar. Aí o filho falou: pai, não tem 2 copos aqui, tem 1. Então a questão é o que a gente está mostrando e não o que a gente está ensinando. O que a gente está mostrando com a vida. Professor, seja qual for, é sempre um professor de ética, é sempre um professor de vida, é sempre um professor de sensibilidade humana. Muito mais nós então, aqui, porque eu disse que pode ser um professor ateu, mas a ética não é exclusiva da religião. Quem é que disse isso? A ética não é exclusiva de... Não é só religioso que é ético. Nada disso. Eu conheço um monte de evangélico que não é ético e um monte de ateu que é. Não tem nada a ver com religião. A ética já era uma disciplina da filosofia 300 anos antes de Cristo, com Platão falando em ética, com Aristóteles falando em ética. Então não tem nada a ver com fé. Tem a ver com vergonha na cara. Professor precisa ser ético. Agora, professor cristão, esse então, já que um ateu, porque ética não tem nada a ver com religião, um ateu precisa ser ético quando é professor, muito mais um cristão. Muito mais um cristão. Que tem o desafio do evangelho essencialmente pela ética. Esqueçam
Esqueçam todos os outros apelos do Evangelho. É tudo complemento e secundário. O apelo central e essencial do Evangelho é pela vida ética. O apelo essencial e principal do Evangelho é pelas virtudes. O apelo essencial do Evangelho é abençoado por Deus, abençoando o outro, agraciado por Deus, agraciando o outro, amado por Deus, amando. E tudo aquilo que eu morro aqui falando para vocês e não canso. Muito mais nós, que nos dizemos conhecedores do Evangelho. Devemos, então, não nos conformarmos em passar teorias, mas sermos os professores, os exemplos da ética, da virtude, da humanidade, da sensibilidade, do respeito profundo, incondicional, com o humano. Que nós tenhamos cada vez mais, então, professores assim, que como Cristo, ensinava porque aprendeu, como Cristo, buscava o melhor conteúdo sempre, como Cristo sabia se comunicar, como Cristo era exemplo. Sejamos professoras e professores, que desde discipuladores, gente que discipula e que compartilha a fé cristã, até os grandes decanos acadêmicos, que tenhamos cada vez mais professores assim, que o Senhor assim nos abençoe.